E aí galera, beleza? Eu sou o professor Marconildo Viegas e aqui nós vamos estudar sobre os processos de formação de palavras, certo? No vídeo anterior eu falei sobre os elementos que formam as palavras, os elementos estruturais. Aí você dá uma olhada lá no vídeo, certo? Sobre radical, prefixo, sufixo, desinência mototemporal, desinência número pessoal, desinência nominal de gênero, desinência nominal de número e vogal de ligação e consoante de ligação, beleza? Os sufixos, prefixos, os afixos, enfim. Nós vamos falar sobre os processos da formação de palavras, tá bom? Nós começamos inicialmente com o conceito básico de palavras primitivas, aquelas que não são derivadas de nada, certo? Pedra, casa, paz, entre outras. E palavras derivadas que nós estudamos na classe gramatical de substantivo, que são aquelas que são formadas de outras, né? Pedrada, pedraria, ferreiro, vem de ferro, pedraria, vem de pedra, florista, vem de flor e etc. E nós temos palavras simples, que elas só têm um único radical, por exemplo, cidade, casa, pedra, e tem palavras compostas, aquelas que são formadas por dois ou mais radicais, por exemplo, pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva, beleza? Então nós temos que ter em mente esses conceitozinhos. Na língua portuguesa nós temos dois processos de formação de palavras, a derivação e a composição. Então preste atenção que as dicas são bem fáceis e você não vai errar em nenhum concurso, em nenhuma prova de escola, certo? Faz os exercícios beleza aí na sua casa e nós vamos ver o quanto você aprendeu. A derivação é o processo pelo qual as palavras são derivadas, certo? Daquelas que já existem. Como a gente já viu o conceito, né? Palavra primitiva, palavra derivada. Elas podem ocorrer da seguinte maneira. A prefixal, que o acréscimo é antes do radical. A sufixal, que ele vem depois do radical. Existe a prefixal e sufixal simultaneamente, certo? Chamada derivação prefixal e sufixal. Mas é bom lembrar que quando eu for explicar, se a palavra existe na língua portuguesa, se eu tirei o prefixo ou tirei o sufixo, então ela é derivação prefixal e sufixal. Se ela não existir na língua portuguesa, ela é esse outro tipo de derivação parassintética. Aí vem a derivação imprópria, que ele vai mudar a classe gramatical, vem então a explicação sobre isso. Olha, a derivação prefixal é o processo de derivação que se acrescenta um prefixo ao radical. Por exemplo, desfazer. Desfazer vem de fazer. E aí eu coloquei um prefixo antes, o des. Então, criou-se essa outra palavra. O tipo de processo de formação de palavras é a derivação, ok? Próximo. Sufixal. Sufixal é aquela que se acrescenta algo depois do radical, né? Por exemplo, a palavra pedreiro vem de pedra. O radical é até o R, eu acrescento EIRO, certo? E aí, esse EIRO é o sufixo. Então, a derivação é sufixal. A palavra livraria. Livraria, ela vem de livro. O radical vai até o R. E o que acrescenta ao radical é chamado de sufixo. A palavra civilizar vem da palavra civil, eu acrescentei o izar, e daí surgiu essa outra palavra civilizar. Derivação sufixal. A derivação parassintética é quando ocorre as duas ao mesmo tempo, mas se eu tirar ou prefixo ou sufixo, ela não existe na língua portuguesa, certo? Por exemplo, a palavra anoitecer. Anoitecer vem da palavra noite, mas existe um A como prefixo e um EC como sufixo. Se eu tirar esse A, não existe a palavra anoitecer na língua portuguesa. E se eu tirar esse C, não existe a palavra à noite junto dessa forma que está aí, certo? Então é chamada derivação parassintética. Então nós temos a derivação regressiva. A derivação regressiva é quando ela, já o nome já diz, né? Ela vem regredindo, ela regride de alguma coisa. Geralmente regride de um verbo. Então, a palavra atraso vem do verbo atrasar.
A palavra debate vem do verbo debater, então ela regrediu. Ela saiu de um verbo e veio a ser uma outra classe gramatical, geralmente substantivo, ok? O atraso, o debate, são palavras que são chamadas de... O processo de formação de palavras é derivação regressiva. A derivação imprópria, você vai ter que precisar conhecer as classes gramaticais. É quando muda a classe gramatical. Um verbo passa a ser um substantivo, um advérbio passa a ser um substantivo. Como é que eu sei disso? Quando a pessoa percebe o acréscimo de um artigo na frente, certo? O que caracteriza um substantivo? É um artigo, é um determinante. Pode ser um artigo, pode ser um pronome e outros, mas geralmente é um artigo. Então, o jantar, ele é verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, etc, etc. Mas se eu acrescento um o na frente, ele se torna um substantivo. Então, o jantar foi ótimo na sua casa. Então, aqui ele mudou a classe gramatical, de verbo para substantivo. Então, é derivação imprópria. Ela disse um não, certo? Ela disse um não para o namorado. Então, esse não, ele classificando morfologicamente, né, as classes gramaticais, ele é advérbio de negação. Mas, porque tem um artigo na frente, esse artigo indefinido, um não, ela disse um não a ele, ao namorado. Então, esse artigo, ele é o determinante para a palavra não se tornar um substantivo. Beleza? A composição. O segundo momento do processo de formação de palavras. A composição, ela é dividida em duas partes, em justaposição e aglutinação. A composição, ela é o processo de junção das palavras. Composição é isso, né? Você vai juntar. Então, são dois tipos, a justaposição e a aglutinação. A justaposição é aquela que não tem alteração fonética naquilo que a gente fala. Pode ter alteração na escrita, que não altera o fonema, o som da palavra. Então, a palavra girassol, ela gira, mais sol, duas palavras, acrescentou um S aí. O processo é de justaposição, composição por justaposição. Não teve alteração fonética, tá bom? E pé de moleque, né? Pé mais de mais moleque. Juntou as três palavras, deu essa palavra relacionada ao doce, ao bolo, ao doce. A aglutinação, ela tem alteração fonética, certo? Por exemplo, planalto, vem de plano mais alto, certo? Se eu fosse escrever as duas palavras juntas, ficaria plano alto. Mas aí caiu uma vogal e ficou planalto. Nesse sentido, é uma composição por aglutinação. Ainda outros processos de formação de palavras, certo? Por exemplo, o hibridismo, a abreviatura, a onomatopeia, a sigla, e nós vamos ver aqui agora. Abreviação ou redução, por exemplo, é a forma reduzida de escrever uma palavra, ok? A automóvel, você pode dizer muito bem auto. Há autopeças ali, certo? Então, as peças de automóvel. Quilo, quanto é um quilo de macaxeira e de aipim? Então, esse quilo vem de quilograma. Auto vem de automóvel. Eu vou pegar a moto e vou andar na orla de João Pessoa. Então, essa moto vem de motocicleta, certo? Isso é uma abreviação ou redução. No caso, é redução. Abreviação nós sabemos, né? É IBGE, PT, PSDB, siglas assim desse tipo, ok? O hibridismo é outro processo de formação de palavras quando tem radicais de línguas diferentes. Nós sabemos que a língua portuguesa ela vem do latim e do grego e outros acréscimos, né? Africano, italiano, francês, inglês, etc. O alto, ele vem do grego e o móvel é latim. Então, o processo de formação de palavras é chamado de hibridismo. Veio de línguas diferentes, certo? Burocracia, buro francês, cracia grego. Então, também. Então, geralmente é isso aí. A onomatopeia são os sons da natureza. Tic-tac do relógio, piu-piu do pintinho,
o zum zum da abelha, certo? O cocoricó da galinha, do galo, o tic-tac do relógio, certo? O toque-toque da porta. Então esses são os processos de formação de palavras. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá aí um like, certo? Compartilha com seus colegas e se inscreve no canal. Beleza? Se tiver dúvida, posta aí nos comentários que eu vou tentar resolver o mais rápido possível.